Então, muito bem, né, senhoras e senhores, estamos novamente com a nossa rádio Livro dos Espíritos. Novamente estamos com o nosso quadro incompleto. Então, a nossa componente realmente séria deste programa, desta rádio, desta mesa redonda, esperamos que ela entre posteriormente. Mas estamos aqui com Herculaninho Neto, vulgo Babu, este Patrício Romano, da gens Cláudia, uma das mais tradicionais gens da Roma Antiga, e o primo do ET Alf, o ET teimoso, Jorginho. Gostei. Lembra do ET? Eu vou pegar Alf? Lembra do Alf, o ET teimoso? Olha lá, já saiu, ó. Foi ver se estacionou a nave dele no lugar proibido. Antes que eu acho que o Marronzinho tá multando, tá o disco voador dele. A maionese lá dele. Perdi meu lápis, cara. Ah, não, tá aqui. Achei o lápis. Tá aqui. Então, nós paramos na 115, semana passada. Vamos para 116. Perfeito. 116. 116. Quem lê? Babu. E eu? Vamos lá. 116. Há espíritos que permanecerão perpetuamente nas classes inferiores? Não, todos se tornarão perfeitos. Eles progridem, mas demoradamente. Como já dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos. Pretendereis que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Olha o tapa na cara ali, ó. Figura de películas. E é legal, porque ele faz do verbo permanecerão perpetuamente nas classes inferiores, ele faz para quem gosta de um português bem falado aí, e a nossa... Eu gosto, mas do começo, do início da resposta, né? Há espíritos que permanecerão perpetuamente nas ordens inferiores. Quando ele fala espíritos, são todos os espíritos. Ele coloca não, especificamente não, ponto e vírgula. Todos se tornarão perfeitos. Essa resposta aqui, eu considero assim, aquilo que faz da doutrina dos espíritos realmente a nossa maior esperança. Ele pega desde o Zé Ruela até o Cláudio J.P. Ferreira como partícipe dessa condição. Ou seja, todos nós vamos ficar perfeitos. Desde o ratinho do esgoto, a barata, ao bovino, todos vão ser perfeitos. Quer dizer, eu acredito que só essa resposta, para mim, já vale a doutrina. Porque é a única que nos coloca que nós, digamos assim, não estamos perdidos, nós não precisamos ser salvos. Basta a gente, como diz aqui, cada um aproveita mais ou menos. Ou seja, cada um faz o seu caminho, mas todos nós, isso que é todos, chegaremos à plenitude dos atributos que tem. Olha que bacana. Eu acho isso demais, certo? Eu até marco outras coisas porque vale como lembrete. Essa resposta aqui por si só já responde se existe o inferno. Com certeza. Então, se ninguém permanecerá nas classes inferiores, o inferno não existe. Nem limbo, nem purgatório. O diabo não existe, o demônio não existe. Caiu tudo. Claudinho, manda 117.
Mas você nem começou. Você tem que ler uma página e meia, filho. Não, vai cada um vai na uma. Eu queria ler a semana passada. Tá bom, então vamos lá. 117. Depende dos espíritos apressar o seu avanço para a perfeição? Certamente. Eles chegam mais ou menos rapidamente, segundo o seu desejo e a sua submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa que uma rebelde? Aí que tá legal, né, cara? Certamente, porque depende da gente, depende do nosso desejo, da nossa força de vontade e a grande coisa, a submissão à vontade de Deus. Aí eu divirjo um pouco. Porque é o seguinte, quando ele coloca assim, uma criança dócil não se instrui mais rapidamente que uma criança insubmissa, aqui nós temos que colocar, na minha compreensão, que é uma compreensão do século XIX. Porque é o seguinte, quando se fala que uma criança insubmissa ou rebelde, não significa que ela seja má. Ela, provavelmente, ela está se colocando, digamos assim, acima da lei que quer manter a empresa em padrão. É esse que é o negócio. Porque, digamos assim, nem toda ovelha negra é ovelha ruim. É aquela ovelha que busca conhecimento e que, naquele instante, pode parecer ser submissa. Não, porque Jorginho, o dócil... é que a gente tem que pegar isso aqui como uma coisa figurativa, que quer dizer, porque aí que ele fala assim, ó, depende da nossa vontade e da submissão de Deus. O que levou a gente até agora a estar nesse planeta de prova de expiação? A gente ser rebelde. A gente ser rebelde. Se a gente fosse mais dócil, mais calmo, a gente não precisava passar por tudo isso que a gente passa. 2000 anos vivendo, reencarnando e a gente não aprende. O Jorginho é exatamente igual aquele ministro Marco Aurélio. Ele pega o pé da letra. O pé da letra. Ele quer pegar o pé da letra ali e desenhar o negócio. Ele não expande a interpretação da coisa. Isso. Pega exatamente o literal que está escrito. O senhor é digno do ministro Marco Aurélio, seu Jorginho. Não, mas esse vocabulário aqui é do século XIX. Mas é o seguinte... E aí eu virtudes. Mas submisso, porque aí nós vamos cair naquela coisa de Deus. Você teme a Deus ou o compreende, entendeu? O submisso não compreende. Mas aí que tá, Jorginho. Quando o submisso é que buscar as coisas que é de Deus, e não as coisas materiais só, que é esse reinão que a gente vive aqui, todo mundo só se preocupado com cargo, com tudo mais. O que eu entendo aqui, que ele está colocando, é que o submisso não é a pessoa que diz amém a tudo, como vem a primeira impressão, a palavra submisso. Isso. Eu entendo que submisso é aquela pessoa que compreende as leis e as segue. Isso. Ele não tenta lutar contra a lei, não vai contra a lei. É isso que eu entendo. É por isso que eu falei. Se a gente fosse submisso e entendesse qual a prioridade... Ô, Jorge, calma aí. Se a gente entendesse esse submisso como se, ó, eu entendo a lei de Deus, o que eu tenho que procurar nessa terra? Procurar evoluir sendo uma pessoa melhor. Mas não, o que acontece? A gente se revolta com tudo e é cada um por si. É um mundo de orgulho, de egoísmo e vaidade, e a gente é rebelde às leis divinas. Por isso. Quer ver, ó? O que quer dizer realmente aí no dicionário a palavra submisso ou submissão? Mas, Jorge, mas tem que aprender, que nem o senador falou, ampliar esse horizonte. Sim, por isso que eu falei, Babu, que esse texto aqui é literal do século XIX. Uma criança dócil, ou seja, uma criança que, digamos assim, ela se permite aprender, ela cresce mais. Mas no século XXI, hoje, o dócil e o submisso
tem uma conotação um pouco menos. Você pensa bem. Mas aí que ele está falando, você está aprendendo a palavra só, Jorginho. Você está se prendendo a tradução literal da palavra. Você que está se amarrando na palavra. Não é a doutrina que o Kardec se amarrou na palavra. Você que está se amarrando nessa palavra. Você que está querendo conotar desse jeito. A gente está falando assim, ó, abre esse horizonte que não é nesse significado que a gente está falando. Diga aí, meu amigo. Então, submisso. Que denota ou que envolve submissão, disposto à obediência dócil, que serve sem contestar ou reclamar, servil, subserviente, respeitoso, que aceita de bom grado ser comandado e estar em posição inferior, dócil, humilde. Dócil, humilde. Você que está aprendendo demais na tradução, ô Jorginho. Tudo bem, mas você leu que ela tem um peso, aquele que se submete sem contestar. Agora, a inteligência, ela é contestadora por si só. O nosso crescimento faz por contestação. Agora, não significa que nós, digamos assim, seguimos a contestação virtuosa, ou seja, a contestação de buscar o melhor ou o mais equilibrado. Aí sim. Aí você vai pegar um planeta mais superior, Júpiter, sei lá quem for, você que já é para mais de regeneração, lá são todos espíritos submissos à vontade de Deus. E não quer dizer que eles não vão crescer, porque é aqueles cordeirinhos que fica tudo bonitinho. Eles não, são submissos à vontade divina. Qual que é a vontade divina? Fazer todo mundo progredir de forma igual, acabar a desigualdade, acabar um monte de coisa. E lá eles trabalham desse jeito. É que você está se prendendo à tradução literal da palavra. Fala, senador. Senhor. Então, eu entendo que, assim, submisso à vontade de Deus não significa não ser uma pessoa que questione as coisas. Ser questionador é uma coisa, ser rebelde é outra coisa. Uhum. Ser rebelde é você ir contra as leis divinas. Ser questionador não é exatamente uma pessoa que vai contra, é uma pessoa que quer se instruir, que quer conhecer, que quer saber o porquê das coisas. É nesse sentido que ele está colocando isso. Aí é que tá. Então, submisso não significa o cara contestador, mas pode significar o cara contraventor. Porque o contraventor é isso, ele vai de encontro ao correto. Então, é isso que fala isso. Você então, esse é o rebelde. Esse é o rebelde, esse que nós falamos, não se aprende... Porque ó, nós temos uma doutrina que liberta, que busca sempre evolução. Aí você quer prender a doutrina. Não, aqui está usando um texto de 1919 que é refratário, que é submisso. E que é... Não, a doutrina você tem que pegar como toda. Qual que é o todo da doutrina? A evolução, cada um ajudando um ou outro. A gente tem que ter isso em mente, não levar ao pé da letra do jeito que está aqui. Porque nós discutimos isso aqui, porque a palavra ela pode levar a isso. Mas tudo bem, eu acho que esse é o correto. Porque até o Claudinho ficou meio assustado. Ele começou a ler o submisso aí e viu que a coisa não era isso. Tá legal. Pergunta 119, é a minha, né? Beleza. Não, 18. Isso é 18, Jorge. Podem os espíritos degenerar? Não. À medida que avançam, compreende o que os distancia da perfeição. Quando o espírito finda uma prova, fica com o conhecimento que não esquece mais. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Isso também é outra coisa que eu acho fantástico na doutrina. Você não perde nada do que aprende, cara. Isso eu acho... Aqui já caiu a teoria de Rustan, que os espíritos recaem. Sim, com certeza. Aqui já matou já qualquer teoria de Rustan já. É porque ele coloca que a encarnação é uma queda, né? Isso não é. A encarnação é uma necessidade de despertamento, né? Então, mais uma vez citando o Revolução Espírita, não sei se vocês já chegaram. Eu tô andando, eu tô no penúltimo capítulo.
Mas vai demorar um pouquinho. Eu tô na parte 5 e lá ele fala lá a respeito do espiritismo no Brasil. Ele traz um pequeno histórico do espiritismo no Brasil e mostra o porquê que o espiritismo no Brasil é espiritólico, né? E ele também cita a questão do Rostam. E ele diz lá que o mentor do Rostam, o mentor espiritual do Rostam, foi um cara chamado, acho que Joseph Maistre, uma coisa assim, não sei exatamente como é que é a pronúncia. Qual que é a página? Você lembra qual que tá a página? Eu tô com o livro aqui, ó. Não lembro da página. É no capítulo, já na parte 5. Fala sobre o espiritismo do Brasil e tudo mais. E ele fala que esse cara, quando ele era encarnado, ele era contra a Revolução Francesa, contra o Iluminismo, ele era um feroz adversário do Rousseau, e ele era, vamos dizer assim, um adepto do catolicismo, e ele achava que o Papa deveria ser o dirigente universal. Então, ele era adepto da teoria de que o Papa ele deveria ser um poder temporal, né, como era na Idade Média. Então, a gente entende o porquê que as obras do Rostam, os 4 evangelhos, têm toda essa tendência a ser bem católico. A ser católico. A base dele seria um espiritismo católico, ou um católico espiritualista, entendeu? Mas espiritista, realmente. Agora, mas como é que ele conseguiu descobrir, cara? Eu nunca ouvi nenhuma obra que falasse que alguém soubesse quem era o mentor espiritual do Rostam. Ele coloca lá. Então, e ele faz um paralelo sobre o espiritismo do Brasil, que tem um personagem aí que está citado no livro dele, que eu agora não me recordo o nome, que ele criou um jornal, um periódico sobre o espiritismo, mas completamente desvirtuado, uma coisa assim muito parecida com o que o Rostam tinha ideia do espiritismo, algo muito catolicizado. E isso é legal você estar falando, porque como eu falei para você, antes acho que é 1962 ou 61, tem uma carta do Rostam para Kardec, onde ele fala que descobriu a doutrina espírita, que ele ficou maravilhado com a resposta. Se pegar, se estudar esse texto, essa carta que ele manda para Kardec, Kardec publica, você ali sente um alto teor de catolicismo. Porque ele chega a fazer aquela, não, porque eu descobri o tesouro da minha vida, e ele é muito forte, tipo assim, você vê um certo fanatismo, sabe, ainda arraigado nas raízes católicas, não que esteja errado o catolicismo, mas você vê que ele se apregou a esses dogmas da igreja, e aí você pega esse espírito que ditou os 4 evangelhos. Outra coisa interessante, tinha uma ideia fixa, foi para o mundo espiritual, continuou com a ideia fixa ainda sim. Você ver como a gente não muda, cara. A gente morre porque as pessoas acham que a gente morreu, desencarnou, a gente já praticamente vira um sábio, né? Então, a gente continua a mesma cara crachá ainda, praticamente, né? E esse cara, esse brasileiro que no século XIX criou esse periódico espírita, ele se correspondeu com o Rostam. E o Paulo Henrique de Figueiredo ele fez um paralelo entre as obras desse cara, que é o brasileiro, com o Rostam, e ele viu que é muito parecido. Inclusive, as cartas ditadas para esse brasileiro, né, eles se assemelham em teor muito parecido com os 4 evangelhos. Então, ele tipo assim, ele dá a entender que o espírito que ditou os 4 evangelhos é o mesmo que deu mensagens para esse brasileiro, porque o teor católico, ortodoxo, é muito parecido.
E você vê esse discurso ortodoxo do Rustam quando ele manda a carta para Kardec. Depois eu vou procurar. Vocês dão uma lida com atenção e você vai ver o quanto que soa. Vamos lá, 119 agora, sou eu. Deus não poderia isentar os espíritos das provas que devem sofrer para atingir a primeira ordem? Aí eu vou perguntar para vocês o que é a primeira ordem. Anotem aí. Primeira ordem? Isso. Primeira ordem, até a semana passada para mim, era aquele Império Galáctico lá do Guerra nas Estrelas. Primeira ordem. Já pegou a nave emprestada do Jorginho, já. Deus não poderia isentar os espíritos das provas que devem sofrer para atingir a primeira ordem? Se tivessem sido criados perfeitos, não teriam nenhum mérito para desfrutar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o mérito sem a luta? Além do mais, a desigualdade entre eles é necessária para desenvolver a personalidade. E a missão que realizam nessas diferentes ordens está nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Agora, o comentário de Kardec. Tendo em vista que na vida social todos os homens podem chegar às primeiras funções, igualmente poderíamos perguntar por que o soberano de um país não promove cada um de seus soldados a general. Porque todos os empregados subalternos não são empregados superiores. Porque todos os estudantes não são mestres. Portanto, há essa diferença entre a vida social e a vida espiritual. A primeira é limitada, nem sempre permite alcançar todos os graus, enquanto a segunda é indefinida e deixa a cada um a possibilidade de se elevar ao grau supremo. Comentários do senhor. Aqui está tranquilo. A única coisa aqui que a gente poderia pensar aqui é o seguinte, digamos assim, para Deus, né? Aí seria, digamos assim, entre aspas, uma interferência na sua criação. Ele digamos assim, te cria simples e ignorante, te obrigando a seguir as escalas, quer dizer, te dando essa condição. Ele não vai criar você perfeito, ele poderia fazer isso, mas ele já te colocou nessa condição. Você é simples e ignorante, tem tudo pronto e você é obrigado a passar pela fieira. Ou seja, ele te coloca, de alguma maneira, esse Deus deísta ou teísta, sei lá, não importa como, que ele não te dá a seguinte experiência. Não vou te criar perfeito nunca e você vai ter que se virar para chegar lá. Quer dizer, de alguma maneira, ele já interferiu em mim. Quer dizer, ele não me deu a outra opção. Eu tenho que seguir por minha conta. O que eu acho melhor essa do que qualquer outra, né? Porque eu não consigo imaginar alguém, e é isso também que é uma coisa boa em relação ao demônio, porque a gente sabe que o demônio é uma criação do Lúcifer. Lúcifer já era um arcanjo criado perfeito em sua simbologia. Ele nem sabia o que era defeito, nada. Ele foi criado aquilo. Então, se eu sou criado perfeito, eu não sei nem o que é inveja. Como é que ele vai avaliar como é que chama? Meu Deus, como é que chama isso? Preto e branco, como é que chama? Contrastes? Hã? Contrastes? Contrastes, exatamente. Porque se eu sou criado perfeito, eu não sei o que é um contraste. Eu já sou bom. Então, para mim, a minha reta é só a virtude, é só a perfeição. Eu não sei o que é uma pessoa. Entendeu? Então, eu nos coloca de maneira que você tem que aprender desde a tristeza, sentir a tristeza, compreender a tristeza e ultrapassá-la. Olha que interessante como é que é a nossa criação. Eu acho muito fantástico isso. E aí, já depois da criação de Lúcifer ter decaído. Porque se foi criado perfeito e ele não tinha nenhum tipo de contraste, ele não saberia o que é soberba ou inveja de Deus, porque ele já era aquilo. Ele não conhecia ter inveja. Aí, o que essa resposta traz, além do que chamou a atenção, que eu vou entrar também, é muito legal.
Que já mata novamente a teoria de Rostan. Se tivesse sido criado perfeito, não teria nenhum mérito. Ou seja, é esse negócio de Lucifer decair e tudo mais. E essa ideia do contraste é que você precisa saber onde, tipo, que nem a Lucilena fala também, né? Você sabe que aqui amarelo é preto, porque quando chega no limite dá esse contraste. Se fosse um negócio só amarelo, você não teria essa ideia do contraste que o Jorginho... Você tem que entender que há sentimentos bons e há sentimentos ruins. Esses sentimentos ruins você vai ter que passar, você vai ter que assimilar, a ponto de você não proporcionar isso ao outro. E a famosa frase, quando você aprende isso, você se aprende a colocar no lugar da pessoa e não faz isso com a pessoa. Você não faz algo de mal para a pessoa, porque você já sabe o quanto ruim é isso, você tomou consciência. Então você age numa sociedade, você age assim de forma mais tipo consciente, sabe o que é ruim porque experimentou e não deseja, coisa que a gente ainda está engateando para aprender. Claudinho, fica aí. Quer falar alguma coisa? Então, só a gente fazer uma comparação muito básica e terrena. Imagine uma família, né, com vários filhos, em que o pai elege um ou dois, ali de 6 filhos, um ou dois, para ter tudo. Então, ele vai dar tudo para aquele um ou dois. Os outros, ele vai falar, vocês têm que ganhar pelo seu mérito. Mas vocês aqui, vocês dois, vocês vão ganhar tudo. Vocês não precisam fazer nada. Eu dou tudo para vocês. Os demais vão ter que se camelar aí, vão ter que se virar aí para conseguir conquistar alguma coisa. O que vocês imaginam que vai dar uma família nesse tipo de tratamento? Então basta a gente pensar, se nós, terrenos, já temos a compreensão que a gente não pode fazer distinção entre outro, que isso vai dar problema, por que nós imaginaríamos que Deus, a suprema inteligência do universo, faria diferente? Se nós, pobres mortais, já temos essa consciência que a gente não pode dar privilégio. E Deus, com a suprema inteligência, ele faria privilégios? Não tem menor sentido isso. É só mentes, assim, completamente doidas, completamente sem noção, criaria um sistema em que Deus daria privilégio para uns e mandaria os outros se lascar. Não tem sentido. Vamos lá, Claudinho, 120. 120. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Não pela fieira do mal, mas pela da ignorância. Agora, aqui nós temos que botar realmente essa questão do mal. Porque, olha bem, esse mal que está aqui no meu, não sei se tem outra, o Claudinho pode ver as outras opções aí. Esse meu mal aqui, pela fieira do mal, é com mal com L. Não é o mal com U, de perversão, de ruindade. É o mal que é ignorância. Porque é o mal que é o oposto do bem, que é o harmônico, entendeu? Esse mal aqui é com L. E o mal com L não é o mal de perverso, ruim. É o mal realmente da ignorância, da incompreensão e do não saber. Diga aí, Claudinho. Não, todas as traduções ali tá com mal com L. Mas é engraçado a gente ver como essa questão do bem e do mal é algo que é discutido desde a antiguidade até hoje. Ninguém conseguiu definir exatamente o que é o mal. É incrível. E nem os espíritos aqui também, porque os espíritos também só permitiram, você pensa bem, até, digamos assim, a núcleo 500 é da primeira edição, até 1960. Tudo bem? Então, na primeira edição, eles também não explicaram o que na verdade, nós vamos entender como mal. Nas perguntas anteriores, ele fala que mal é sair da lei de Deus, lembra? Que tem uma falando nisso?
O mal é quando você se desvia da lei de Deus. Mas se você não conhece a lei de Deus, como é que você vai se desviar dela? Porque só você faz, chama de camuflagem. Você se equivoca, você para poder acertar. Você tem que ter erros para poder aprendizagem. Então, aqui, é o que ele coloca, que o mal aqui não é você, a prática da ruindade, perversão, alguma coisa. O mal é a tentativa de compreender o correto. Mas não é você ruim, você erra por ainda não ter compreendido ou ser ignorante. não, mas aí não, aí eu faço uma pequena discordo, porque qual que isso aqui, espírito, aqui já estamos falando de espírito e entidade. Porque no começo, quando a gente começa a reencarnar em corpos humanos, a gente é ignorante, vai errar por ignorância, por não saber mesmo interpretar a lei divina. Vamos passar aí desse estado infantil, vamos já botar a gente nesse estágio atual que a gente está. Hoje, a gente já compreende o que é certo e o que é errado. Hoje eu não posso mais errar, querer prejudicar o Cláudio, vou passar a perna no Cláudio, porque é uma ação má minha. Eu estou fazendo errado com o Cláudio. Hoje eu já tenho esse sentimento que não é mais ignorância. Nas primeiras, Deus leva isso em conta. A intenção, no começo, lá atrás, há 3 séculos atrás, eu passei a perna no Cláudio, mas eu não sabia que era errado isso. Voltei para o plano espiritual, o pessoal, o que você fez com o Cláudio é errado. Hoje, eu já compreendo o que é errado, o que é certo. Se eu fizer isso, eu vou ser punido, eu vou ter que reparar essa coisa com o Cláudio, porque eu já não sou mais ignorante. Eu estou tomando esse ato de maldade com o Cláudio porque eu quero. Porque eu já sei que é uma coisa ruim, mas eu quero prejudicar o Cláudio. Então, Aí nós temos que ler também a 121, porque ela completa, mas ela não acrescenta muito. Quer ver aqui? Calma aí. Quer ver? Olha, vem aí. Por que certos espíritos, seguindo o caminho do bem, não é do bom, é do bem, e outros do mal, como é? Não tem eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou os simples e ignorantes. Isto é, com aptidão tanto para o bem quanto para o mal. Aqueles que são maus, aí o mal é comum. Assim se tornaram por sua vontade. Aí é complicado essa resposta. Por quê? Se você passa pela ignorância, então significa que nós já não somos ignorantes. Aí vai uma pergunta. Eu acho que nós ainda somos ignorantes. Somos ignorantes. Assim, nós compreendemos realmente as nossas atitudes? Não. Somos ignorantes em alguma parte, Jorge, mas em outra parte a gente já sabe que não é ignorância mais. Eu sei que se eu prejudicar um de vocês dois, eu tenho consciência disso que é errado. Então, se eu já tenho consciência que é errado e eu insistir nisso, já é um mal já. Eu já estou praticando mal já, com o já. Eu não estou sendo mais ignorante. Babu, eu vou te fazer uma pergunta assim, ó. Vamos dizer uma coisa. Todos nós aqui buscamos compreender o porquê nós fazemos as coisas? A grande maioria não. Ou seja, se nós temos um comportamento ao qual você não o critica ou não avaliza, você faz porque todo mundo faz, você aprendeu assim. Ou seja, para você isso não é um erro, é um comportamento, digamos assim, até inconsciente. Você pensa bem, no século XVII, XVI, ter servos não era uma coisa questionável, porque, inclusive, no século XVI, em 1700, até os inconfidentes tinham escravos. Sim, porque eles queriam libertar o Brasil. Mas aí que eu vou. Naquela época era errado. Se a gente tem escravo hoje em dia, naquela época, por isso que eu falo, a gente escravizou as pessoas lá atrás, Deus meio que passou a mão na cabeça, vocês são ignorantes ainda, vocês não podem fazer. Se a gente fazer isso no pleno século XXI, que tem um monte de pessoas que trabalham em regime de escravidão, é errado isso. Hoje já temos leis contra essas coisas.
Sim. Já temos lei de Então, se eu faço isso, eu não sou mais ignorante. Eu estou fazendo porque eu quero ser mal e eu estou, tipo, dando uma de João sem braço. É isso que coloca aqui que eu fiquei meio danado. Olha só, aqueles que são maus, e o mal aqui é comum, assim se tornaram por vontade. É isso eu vou fazer uma comparação só para você ter ideia do que era, que nem você fala do passado e de hoje. O que já é tão errado para nós, já existe, mesmo que não seja aplicado, vamos falar que no Brasil é uma beleza, mas vamos falar em países do primeiro mundo, já há leis que, tipo assim, é contra o trabalho infantil, é contra o estupro, é contra não deixar a criança não estudar. Então a gente, por mais imperfeito e ignorante que é, a gente já estabeleceu algumas coisas que é errado. E mesmo nesse século XXI, aí para você ter ideia como a gente evolui, mesmo em pleno século XXI, pode ter uma massa de multidão que segue a boiada e não pensa, mas sabe que é errado, porque já tem uma lei, a gente já foi capaz de criar uma lei para falar assim, ó, isso aqui está errado. Só que a gente faz mesmo assim. Então a gente não é mais ignorante nesse ponto. A gente já criou leis judiciais para poder barrar esse tipo de ações. Claudinho está mordendo os lábios. Significa que a coisa está chuviscando na cabeça dele. Então, aí mesmo no Revolução, eu estava lendo uma parte que fala um espírita, um espírita de verdade, brasileiro também, do século XIX, que ele era um médico, ele diz assim num trecho assim que nós temos um tipo de um alarme para a nossa moral. Esse alarme, ele desperta quando a gente está fazendo alguma coisa que moralmente está errada. Esse alarme, o que seria? Seria o remorso. Então, quando você tem o remorso de alguma coisa, é sinal que você fez algo que você sabia que não era correto. Então, você foi mal. Quando você não sente remorso, isso falando assim em termos espirituais, porque aqui encarnado, né, é outra coisa. Lá no plano espiritual, quando você sente remorso de alguma coisa, é porque você sabia que não podia fazer, você já sabia que era errado e aí você fez. E isso é uma coisa má. Agora, se você não sente remorso, é porque é algo que você não sabia. Então, você errou por ignorância. Então, a ignorância, para mim, é diferente. Por quê? A ignorância é quando você não sabe, você faz errado, você tropeça. Porque a palavra pecado, ela vem do latim peccatum, que significava naquela época simplesmente um tropeço, um erro. Ela significa exatamente isso. A palavra peccatum significa tropeço, erro, não maldade. Então, quando você é ignorante, você faz alguma coisa, você não sente remorso, porque você não sabia que aquilo estava errado. A partir do momento que você sabe que está errado e você repete, aí você está sendo mal. Mas aí você vai sentir o remorso. Quando você sente o remorso, é porque você sabia que não devia ter feito. Vamos dizer assim, é o que eu entendo, é a minha compreensão da coisa. E hoje, se a gente pegar, que a gente sabe que como um mundo de provas e expiação, a gente é tudo espírito de terceira ordem, então a gente está nivelado, não tem ninguém muito superior que se distingue. Então todo esse pessoal que está aí já tem a noção do básico do que é certo e o que é errado, não vai poder, como eu falei, já temos leis humanas para resguardar algumas coisas, então a gente não pode simplesmente, eu era ignorante e não sabia. Ah, sim, eu também penso isso, Babu. Porque a frase aqui, o que é interessante, porque você pensa bem. Quando nós falamos assim, né, que Deus nos criou, ou seja, não nos criou perfeito, mas nos criou na lei que você tem que passar por todas as situações para você planificar aquilo que nós já somos e latentes. Mas, ao mesmo tempo, olha que interessante, o Espírito responde isso aqui nessa Constituição, que é o Livro dos Espíritos. Quer dizer, nos criou com uma aptidão para o bem quanto para o mal. Ou seja, de alguma maneira, essa criação nos permite, mesmo na ignorância, a escolha. Olha que interessante. Porque fala assim, você é ignorante, você não sabe escolher. Não, mas quando você toma o caminho da direita ou da esquerda, mesmo que não saiba para onde vai,
Você já fez uma escolha, de maneira inconsciente ou não, você escolheu. Nós estamos sempre escolhendo, não tem como você não escolher. Só que nessa época que você refere, da ignorância, dos primeiros passos nossos, não vai ter um peso, tipo assim, divino em nós. Vai ser aquela passada de mão na cabeça. Ó, você fez aí, você escolheu bem. Ó, não, você escolheu errado. Você vai ter que dar uma refazida nisso aí, porque você andou. Não vou punir você, não vai ter nada de punição, mas presta atenção nas suas escolhas, porque no começo, que você falou, vai ter sempre escolha. Ligado às primeiras encarnações nossas, que a gente não tem essa consciência muito bem formada do certo e do errado, a gente vai ter que escolher. A gente vai ser feliz, literalmente, na sorte, se escolher uma coisa boa, ou vai assim, putz, eu escolhi errado, infelizmente. Hoje em dia, a gente já não pode ter isso assim, ó, infelizmente eu escolhi errado. Hoje a gente já tem uma base para discernimento já. O que eu aceito aqui, o que eu considero bom nessa situação, é o seguinte, é que não importa a sua escolha para o bem ou para o mal, ou o bom ou o ruim, ela está encaixada na lei de evolução, porque você vai aprender de qualquer maneira. Tá, por isso que ele coloca assim, ó, não tem eles o livre-arbítrio, ele já começa com a resposta assim, mesmo que você aprendeu, você pode, pelo seu livre-arbítrio, escolher fazer o errado. É isso que eu achei legal, porque você pensa bem, porque como Deus não interfere, como os teístas acreditam, na nossa situação, né? Você pode aprender sobre eletricidade fazendo um curso de elétrica ou enfiando o dedo na tomada. As duas maneiras, Deus não vai considerar erradas, entendeu? Só que uma você vai aprender pela dor e a outra pelo caminho, digamos assim, mais sensato, vamos dizer assim, né? Puta, enfia ali. Agora, será que eu, na ignorância, quando enfio o dedo na tomada, perco a mão, será que eu compreendi ou eu passo somente a ter medo? Porque eu acho que você só aprende quando você compreende o que você faz, o que você faz e as consequências. Mas aí que tá, aí que a lei divina é boa. Você falou assim, ó, coloquei o dedo, perdi o braço e tenho receio. Agora cabe a mim procurar saber por que isso aconteceu comigo. Por que eu perdi o braço? Vou estudar a eletricidade, vou me matricular num cursinho de Senai e entender o que aconteceu, por que eu enfiei o dedo lá e meu braço foi embora. Aí que cabe a nós fazer essa escolha. Beleza, eu acho que aí é uma compreensão boa. E aí que dá também, digamos assim, você e o Claudinho viram que o Jorjão botou a mão na tomada, perdeu o braço. Vai botar a mão na tomada, opa, se ele perdeu o braço, alguma coisa tem. Aí vocês também aprendem com o erro dos outros. Será que esse é o esquema? Digamos assim, eu fico atento ao que vocês fazem, as consequências, e vocês ficam comigo. E cada um de nós aprende com o outro, buscando cada um se esbarrar do jeito que pode, é isso? Tem no livro dos Espíritos, apesar que aqui que a gente vai ter que passar por tudo, mas quase tudo. Tem coisas que a gente aprende só na observação ou só tipo assim, na pura filosofia. Eu imagino uma coisa que, pô, se eu fizer isso, eu coloquei, não preciso nem colocar a mão, ó, fui ligar um aparelho eletrônico, o negócio explodiu. Deu curto-circuito lá, a tomada estava ruim. Só de eu pensar e filosofar, putz, aconteceu de explodir o negócio. Se eu enfiar o dedo, pode acontecer a mesma coisa comigo. Então, que nem você falou, não precisa vivenciar, só pela simples razão de raciocinar, você chegar a uma conclusão dessa. Então você aprende de vários modos. Fala, senador, o que o senhor queria falar? Não, aprender com o erro dos outros é a melhor forma de aprender. É a forma mais suave de aprender com o erro dos outros. Vamos dizer assim, é uma forma muito mais inteligente de aprendizado. Você não precisa sofrer para aprender. Você já aprendeu com o sofrimento do outro. A melhor forma de aprendizado é essa. E é 122? É a 102. Quem é que lê? Acho que é o Claudinho. Não, sou eu agora.
Como é que os espíritos, em sua origem, quando não têm consciência de si mesmos, podem ter a liberdade da escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, alguma tendência que os leve para um ou outro caminho? Resposta. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Isso é excelente. Não haveria mais liberdade se a escolha fosse determinada ou imposta por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, e sim fora, nas influências a que cede em virtude de sua livre vontade. Essa é a grande figura da queda do homem e do pecado original. Um ceder, outro resistir à tentação. Vamos lá voltar nos primórdios. Eu vou ler de novo aqui, porque até o começo da resposta eu estava aceitando. Mas depois eu passei a não entender. Eu vou ler de novo em voz alta aqui, porque tem uma coisa aqui que para mim agora pegou. Olha lá. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Legal. Ele não teria mais liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da sua vontade. Ou seja, se alguém o falasse ou o guiasse para fazer aquilo ou isso. Beleza. Isso. A causa não está nele, está fora dele. Nas influências a que cede em virtude de sua vontade livre. É a grande figura da queda do homem e do pecado original. Alguns cederam à tentação, outros resistiram. Essa metade é que eu nem entendi. Porque, olha bem, até a resposta, ó. Ele não teria mais liberdade se a escolha não fosse determinada por uma causa independente de sua vontade. Quer dizer, alguém tem que fazer. Mas se ele fala que a causa não está nele, então alguém pegou na mão dele e mandou ele fazer. Não, aí o que acontece, Jorge? Vamos tentar ilustrar para o senhor lá. Vamos voltar lá, eu, você, Claudinho, Amanda, na época das cavernas. Vamos estar nós lá na época da caverna, ainda formando a nossa consciência melhor de nós mesmos. Mas já com o livre-arbítrio. Vamos falar do livre-arbítrio. Vou falar que nosso amigo senador conseguiu uma caça. E eu sou muito preguiçoso, não queria sair para caçar. Eu fui e matei o senador para pegar a caça dele. Eu fui e matei o senador. Ó, ainda é a primeira, não vamos falar porque é as primeiras encarnações ainda, mas eu fui lá e matei o senador. E falei assim, pô, isso aqui tá fácil, hein, cara. Em vez de eu me botar no meio da selva, no meio da mata, e ficar exposto aos perigos de ser atacado por um tigre, por uma onça, eu vou ficar atrás do próximo caçador. O cara se põe em perigo, consegue matar a caça, eu vou lá e mato ele e fico com a caça e me alimento. Eu começo a tornar isso um vício para mim. Eu falo assim, pô, eu tô sem querer, a primeira vez foi por ignorância, mas depois eu vejo que isso é algo bom, no sentido bom assim, errado, vamos falar, porque eu tiro a vida de alguém para ficar com alguma coisa que ele fez por merecer. Você só como observador fala assim, putz, o Babu tá agindo desse jeito. Esse é o único jeito de fazer, porque eu estou vendo dois jeitos. Um que saiu para caçar e conseguiu as coisas por mérito dele, está aprendendo a caçar, está sabendo se virar no meio da mata, e o outro que só fica ali na retaguarda. O cara caçou e vai e mata o caçador para pegar. Aí você que vai ser arrastado. Ó, eu vou querer fazer o quê? Fazer que nem o Cláudio, sair para caçar? Ou vou querer fazer que nem o Babu, ficar só na moita para matar o caçador só e ficar com a presa dele? Aqui, é por isso que essa tentação vem de fora. Você pode falar assim, putz, eu vou ficar na mata não sei quantas horas, vou correr perigo de ser morto por um tigre, e posso não caçar nada. Para mim isso é ruim. Vou fazer que nem o Babu, vou ficar atrás de uma pessoa, essa pessoa vai caçar e eu vou matar ele e vou ficar com a caça dele. Isso que é o arrastamento da tentação ou não. Eu que vou ver uma coisa e vou começar a julgar as coisas, começar a tomar atitude. Olha, Babu, o teu exemplo foi legal. Achei bom porque você me deixou sem resposta aqui. Mas eu achei interessante isso de, ao mesmo tempo que você faz a escolha, a causa não está em você. Mas achei interessante isso. Eu vou avaliar porque eu achei legal. E conforme você vai evoluindo,
É o que a gente vê hoje. Você pode querer passar a perna em alguém para subir mais rápido, ou você quer começar a trabalhar ali do menor degrau até subir alguma coisa. Você que vai ter a consciência, você vai ser arrastado por aquilo que você achar que é melhor para você naquele momento. Fala, senador. Então, a princípio me pareceu meio estranho, mas a gente tem que entender o que ele está querendo dizer aqui. Né? E ele fala que a causa não está nele, mas no exterior, nas influências a que ele cede em virtude da sua espontânea vontade. Então, aqui o que dá a entender que o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência. Então, o livre-arbítrio ele vai se desenvolvendo à medida que ele vai se compreendendo como gente. Então, a causa disso, a causa são as influências exteriores, né? Como o Babu deu o exemplo dele aí. Então, à medida que eu vou me deixando arrastar pelas influências alheias, é que eu vou para um ou para o outro caminho. Mas a minha vontade, o meu livre-arbítrio, eu tenho de não seguir as más influências. Se eu quiser seguir, é a minha vontade. Se eu não quiser seguir, é a minha vontade também. Por isso que ele ilustra aqui a queda do Éden. Uns cederam à tentação e outros resistiram. Ou seja, uns se deixaram levar pela influência dos outros, foi Maria vai com as outras, e outros não. Outros falaram, não, eu não aceito que isso seja correto e eu vou seguir o que eu penso. Então não é que a causa, que ele pode falar que a causa não está nele, não é que alguém está mandando ele fazer. É que ele está se deixando influenciar por alguma coisa ou por alguém. Mas ele tem o poder de mudar, de ser diferente ou de seguir essa tendência que está arrastando ele. É o que eu entendi aqui. Pode ser bem isso mesmo. Porque é o seguinte, seu espírito é movimento, ou seja, ele, desde que o momento em que ele é criado, ele vai ter que se movimentar para desenvolver a consciência e automaticamente o livre-arbítrio. Mas sempre ele vai estar em movimento entre duas correntes, entre fazer uma coisa e não fazer outra. Quer dizer, ele vai estar sempre nesse zigue-zague, obrigando ele a pensar, né? Digamos, a pensar não, a começar a pensar, né? Sobre aquilo que ele faz. Sim. Pode ser... essa influência externa, tanto pode ser para coisas materiais, como para os próprios espíritos, que a gente sabe que os espíritos interferem na nossa vida, na sugestão para fazer o bem ou o mal, né? Que a gente tem o nosso anjo da guarda, sempre fazendo a sugestão de praticar o bem, de, presta atenção no que você vai fazer, e tem os espíritos que ficam no rondando ali, vai lá, o pessoal tá pegando fogo no supermercado, vai lá roubar o supermercado. Você cede a esse tipo de tentações também externas, dos espíritos no mundo espiritual. Você segue o seu anjo guardião, você segue aqueles outros. Se você tiver a mesma sintonia que esses espíritos, você vai se deixar arrastar por eles. Então, eu queria só lembrar uma coisa que me lembrei agora. Lembra daquelas manifestações em 2013, aquele negócio lá dos 20 centavos, que o povo lá saía na rua? Chegou uma época que começou o povo a se juntar e saquear a loja, não sei se vocês lembram. Teve um episódio que eu estava lendo no jornal na época, que muitas pessoas, assim, seu vizinho, que era uma pessoa insuspeita, foi no meio da multidão e foi saquear a loja. Levou televisão, levou aparelho DVD, levou um monte de coisa para casa. Uma pessoa assim normal, trabalhadora, que ninguém suspeitava, uma pessoa cordial, educada. Deixou levar por isso e foi lá saquear a loja. Você entendeu? Então, é a questão de se deixar levar pela influência. Outro detalhe, que no jornal também depois noticiou, que muitos se arrependeram e depois, né, bateu a dor na consciência, o remorso, é o tipo da pessoa que nós estávamos falando antes, que já sabe que aquilo é errado, e muitos pegaram os produtos, colocaram de volta na embalagem e devolveram nas lojas. E as lojas receberam, as lojas até falaram, olha,
Quem vier e devolver os produtos, nós não vamos prestar queixa. Muitos foram e devolveram. Até um jornal entrevistou, a pessoa falou, olha, eu me deixei levar e eu vi que estava errado, eu fui lá e devolvi. Então, olha só como é que são as coisas. Mas será que também é o seguinte, digamos assim, eu não fiquei nem tentado a roubar, eu não ficaria tentado a roubar, mas se eu ficasse tentado a roubar, será que esse negócio de roubar não estava em mim e eu não fazia por medo? Aí é que está a questão. Quando eu, digamos assim, me acomodo, me escondo, na maioria, eu digo que foi a influência de alguém, eu estou tirando de mim a minha responsabilidade, porque se é você quem escolhe, é porque tem em você querer roubar ou não. Sim, aí que vai valer a nossa intenção, né? Eu no meio ver que ninguém está fazendo, é aquele negócio, o que você faz no quarto sozinho? Tá ligado? Quando fecha a última porta e ninguém te vê, você tem a mesma atitude sozinho ou é atitude verniz quando você está na sociedade? Ou seja, moral ou ética, né? O ética é aquilo que você faz quando está sozinho ou acompanhado, e a moral é que está sob Isso. Isso. É aquele famoso ditado, né? É a ocasião faz o ladrão, né? Ou melhor, a ocasião faz que o ladrão se apresente, né? Isso. Que já está nele. É que aquele negócio, que a carne não é fraca, é o espírito que cede às tentações. Exatamente, é isso aí. Beleza. Continua aí, Babu. Agora é o Claudinho. 122A. De onde vêm as influências que se exercem sobre ele? Resposta: dos espíritos imperfeitos que procuram envolvê-lo e dominá-lo, e que ficam felizes de o fazer sucumbir. Foi o que se quis representar na figura de Satanás. E esse espírito imperfeito não quer dizer só espírito errante, desencarnado. É espírito encarnado também que gosta, ó, vou fazer alguma coisa errada, ou vocês dois aqui, ó, vou lá assaltar o negócio, vamos lá comigo lá, tá? Eu quero arrastar vocês por... É aquele negócio da mediocridade. Quando alguém tenta sair da mediocridade, a gente tenta puxar para baixo. Ah, o Claudinho parou de beber. Ô, Claudinho, você vai parar de beber? Você vai parar de ficar zoando com nós? Volta para cá. A gente sempre quer trazer o pessoal para aquele plano medíocre. Porque eu considerei aqui um pouco daquela culpa daquilo de tentar suavizar a sua culpa a nível individual. De onde provém as influências? Do externo. Dos espíritos imperfeitos. Quer dizer, então, você é ruim porque tem alguém ruim que te influencia? Não. Não é isso. Ou seja, é o externo que te coloca em escolha, caramba. A culpa não é perfeito. Imperfeito sou eu digamos assim, uma coisa boa, fico pensando, caramba, né? Eu não posso ter esse disco. Aí vem uma voz assim, pô, mas você pode até roubar esse disco. É porque eu quero roubar o disco, entendeu? Não é o cara que vem de fora. Eu achei um pouco isso aqui meio, sabe, escovinha no cabelo do cara. Então, mas é a questão da escolha, a questão do livre-arbítrio. Você pode receber a influência e pode se negar a seguir. Se você segue, é porque está em você aquilo. Então, você está tendo o livre-arbítrio de escolher entre uma coisa certa e uma coisa errada. Se você escolheu a coisa errada, a responsabilidade é sua. Obviamente que não é do outro. A sua responsabilidade. É que o negócio vai estar na véspera de feriado ali, a empresa vai trabalhar, você quer meter um atestado para poder ir para a praia. Você sabe que é errado, mas eu vou ceder porque eu quero curtir a praia, ou não, eu vou trabalhar e depois eu vou, depois que eu sair do expediente. Aí vai depender do quanto você... E aí o trouxa faz um selfie. Olha eu aqui, Cara, eu acho isso. Bicho, olha, é tropeçar no próprio veneno, cara.
Porque você já viu, o cara esquece e manda para os amigos de fábrica. Olha, eu estou aqui. Você, Jorginho, você agora. Alô, então é a B. Ô, Jorginho, não estou te ouvindo. Oi? Agora eu voltei a te ouvir. Agora sim. 122B. 22B. Tem Isso. uma água aí dentro do cano aí. Como assim água dentro do cano, Jorginho? Teve uma água dentro do cano. Pô, tem água aí, cara. Não passou um caminhão aí na sua rua, não, fazendo barulho? Passou o caminhão do lixeiro aqui agora. Passa agora às 7 horas. É o barulhão do caminhão. Isso. Esta influência não se exerce senão em sua... E ela segue na vida do espírito até que tenha tanto império sobre si mesmo que os maus desistem de obsidiá-lo. Jorginho, vou ler de novo, porque o seu áudio falhou. Não sei se na gravação vai. Eu vou ler de novo, tá? Que o seu áudio deu uma falhada. Essa influência se exerce sobre o espírito somente em sua origem. Essa influência o segue na sua vida de espírito até que alcance um domínio tão completo sobre si mesmo que os mal desistem de obsediá-lo. É a causa daquelas obsessões além-turmo. Tem um espírito obsessivo. O que eu entendi aqui é outra coisa. Eu posso estar errado, mas olha só, ele está dizendo o seguinte: desde que você entra no reino nominal, ou até antes, pô, tem espírito te atormentando. Será que isso é realidade? Olha bem. Jorginho, se a gente... Vida de espírito até que tenha tanto império sobre si mesmo que os maus desistem de obsidiá-lo. Ou seja, se você entrar lá no tempo das cavernas, vai ter espírito te obsidiando? Vai, porque a gente chegou ali, a gente não chegou todo mundo igual. Vem espírito de outros lugares para poder, que já alcançou, tipo... É que a gente vai estudar esse reino nominal, que nem a gente fala assim, os animais não vão ganhar consciência de si mesmo aqui na Terra, eles vão para um planeta melhor para formar essa consciência para depois reencarnar em planeta primitivo. Ali vai ter um monte de coisa ali que está desencarnado, porque que a gente fala, o espírito, quando não tem consciência de si mesmo, ele desencarna e fica ali, andando ali, vai saber que Deus dará, não sabe meio que de nada. Só que aí você tem uma gama de espírito ali já. A gente não vai chegar assim, ó, pô, tá uma terrinha nova para nós aqui, primeira moradia, só eu, minha casa, minha vida, construir. Já vai ter gente aqui já vai ter... Ó, Claudinho tá assim, ó, esse babu tá viajando. Viajar é privilégio seu aqui, Jorge. Viagem na maionese é só você. Só você que tem a nave espacial chamada maionese. Não, mas olha que o Babu deve ter razão nisso, porque eu achei interessante. Porque é a primeira vez que eu ouço isso. Gostei da coisa. Porque, olha bem, quando nós éramos, digamos assim, vamos colocar, não tanto nas cavernas, mas já éramos selvagens. Nós éramos bugres aqui no Brasil, lá no século XIV, 1500, tá legal? Digamos assim, em 1500, nós como indígenas, não tínhamos tanto interesse no plano espiritual, beleza? Beleza. Aí o Jorjão desencarna na tribo. Eu, em vez de subir ou de ser levado ao plano espiritual mais alto, eu não preciso disso. Eu fico rodeando o nosso grupo, entendeu? Quer dizer, os meus pensamentos vão, de alguma maneira, também contrabalançar o pensamento de quem está encarnado, mesmo que ele não saiba. Quer dizer, como eu não tenho noção de desencarne, eu passo a viver junto com os encarnados, também influenciando. É isso que está dizendo? Eu acho que pode ser isso. Isso, e o espírito, quando reencarna, até que seja nas suas primeiras, até em povos primitivos,
ele vai ter que passar por essa experiência para poder criar esse domínio dele mesmo, de chegar a certo ponto não ceder a esse tipo de influência, porque são influência externa, tipo, pode ser do meio material, pode ser do grupo que eu convivo fisicamente, pode ser daquele grupo espiritual que roda, e eu vou ter que batalhar para ter esse domínio para não deixar ser arrastado por isso aí. Fala, senador, que eu cortei o senhor. Olha, eu compreendi porque eu também achei interessante, gostei disso, né? O negócio para se pensar. Você, Claudinho, o que é que você fez de tudo? Então, não é à toa que a gente vê que mesmo entre os povos indígenas existe todo um culto ancestral, porque eles convivem com os espíritos dos mortos, vamos dizer assim. Isso existiu em todos os povos. Os romanos tinham a veneração aos chamados penates, lares e penates, que eram os espíritos ancestrais. Então, vou dizer assim que eles provavelmente tiveram contato com esses espíritos e esses espíritos continuavam rondando ali a família. Então, eles viam isso daí. Colocaria a palavra como obsessão ou como essa influência permanente entre o mundo espiritual e o mundo físico, sem que, digamos assim, você não tenha consciência e eu desencarnei, eu fico pensando junto com você, é isso? Porque aqui está falando até que os maus desistem de obsidiá-lo. É isso que eu achei um pouco assim pesado. Porque o que o falou foi diferente, foi que o desencarnado, saiba ou não desencarnado, ele fica por aqui também te influenciando, mesmo que ele não perceba, porque o pensamento dele também está gerindo como o seu. Então, sim, mas o espírito que ele vai obsidiar alguém, ele sabe que aquele espírito encarnado ali, ele tem as mesmas tendências. Então, ele vai se aproveitar daquele espírito. Então, quando ele percebe que aquele encarnado ali, ele já não tem mais essas tendências coincidentes com o espírito, ele vai largar a mão e vai partir para outra. É isso que está querendo dizer aqui. Isso. Então, quando você adquire uma certa evolução, você não se deixa mais influenciar por ninguém, ele percebe isso e não vai ficar perdendo tempo tentando te influenciar. Boa! Essa foi boa, Claudinho. Quer dizer, você tem uma tal consciência que você é autor do seu destino, ninguém mais te influencia. Beleza. Sim. 123. Sou eu. Que Deus? Não, sou eu agora. Não, você leu a 122 hoje, agora você leu. Não, é que você leu a 122B e deu uma falhada no áudio. Eu só repeti, só para poder ficar gravado. Agora sou eu. 123. Por que Deus permitiu que os espíritos pudessem seguir o caminho do mal? Como ousais pedir a Deus conta de seus atos? Ou seja, os espíritos, você que escolhe o caminho e está querendo botar a culpa em Deus. Lá atrás eu já estava querendo colocar a culpa em Deus, já, né? Então, como ousais pedir a Deus a conta de seus atos? Pensai poder penetrar seus desígnios? Entretanto, podeis pensar assim: a sabedoria de Deus está na liberdade da escolha que dá a cada um, porque assim cada um tem o mérito de suas obras. Ou seja, a gente, desde o princípio, a gente não quer assumir a batata quente, né? A gente quer empurrar para alguém. Quer dizer, então, que a gente sempre brincou de debater, né? Deus interfere na sua vida ou ele não interfere, né? Te larga sozinho. Aqui diz que, de alguma maneira, te dá essa coisa, mas quer dizer, ele não interfere na sua vida. Eu acho isso muito legal, quer dizer, ele já tem a condicionante da lei que está lá, que criou simples e ignorante para chegar à perfeição, e daí por diante é você na fita, entendeu? Não que você tenha largado na vida da miséria, mas você é que vai ser o autor dos seus conhecimentos. Mas isso aí é na vida nossa normal, né? Nos primeiros anos de vida a gente é tutelado até a gente começar a ganhar responsabilidade, virar adulto e vai que vai, tocar a vida, né?
Então, isso é uma lei natural, vamos dizer assim, né? Você, no começo, você é tutelado e depois é você que responde por si mesmo. Sim, também penso isso. Eu considero essa resposta aqui um pouco perigosa para outras doutrinas, porque eles ainda prescindem de que Deus vai me amparar ou vai me ajudar em alguma coisa. O espírita é que fica um pouco assustado, porque ele sabe que, olha, tudo bem, os espíritos são amigos seus, mas você está com você mesmo, entendeu? Esse caminho não é solitário, mas é individual. É essa a diferença. Uhum. Fala, senador, sentado aí na sua... Então, aqui essa pergunta aqui... Hã? Foi ser um jogo de mímica, cara. Sobe a voz dele e ele fica assim, ó. Ele está sem cabeça, assim, ó. Nada mais, não. Você está bem na matéria aqui, ó. Então, aqui, quando ele pergunta por que Deus permitiu que os espíritos pudessem seguir o caminho do mal, ele tá, tipo assim, fazendo um questionamento, assim, igual das outras religiões tradicionais questionam, né? Muitas vezes, pô, mas Deus, como é que Deus permite que o mal ocorra? Isso é uma coisa muito comum, o povo pergunta. Se Deus é onipotente, se Deus sabe tudo, por que que ele deixa o mal acontecer? É uma coisa que, quando eu assisto aqueles programas lá dos evangélicos, eles perguntam muitas vezes por que que o mal existe, por que que Deus permite o mal. Eu lembro de ter assistido um programa em que três teólogos discutiam a questão do mal. Foi 1 hora de programa e nenhum deles conseguiu chegar a uma conclusão. Por que que o mal existe? Dei uma lidinha, ó, procure esse livro aqui, foi um amigo que me emprestou. Aí eu dei uma paradinha para ler. Aqui tem Lewis, Bertrand Russell e David Hume. Lewis é o cara que faz a parte doutrinária sobre Deus, entendeu? Ele faz... Lewis é um grande pensador sobre a divindade. O Russell e o Hume são aqueles que são contrários a qualquer ideia divina. Então, aqui está um diálogo exatamente sobre isso. O que é o deísmo e o que é o teísmo, cara. Muito interessante. Essa ideia de por que o mal acontece. Então, Deus... a dúvida do porquê que o mal existe é ainda aquela ideia que as pessoas têm que Deus é um Deus tutelador da nossa vida. Que ele fica dirigindo a nossa vida e dizendo o que a gente tem que fazer, o que não tem que fazer. Então as pessoas têm que entender que Deus não é assim. A gente é que vai tomar os nossos caminhos. Nós temos os instrumentos para nos socorrer em caso de necessidade, mas Deus nunca vai nos carregar no colo. É isso que as pessoas precisam entender. E isso que as pessoas precisam entender, que você vai fazer escolha e você vai ser responsável por essas escolhas. Sim. Não é que tá falando assim, mas você quer passar a culpa das suas escolhas para Deus? Você que vai ter que... Ó, aqui ele coloca o seguinte, ó, gente, ó. Ou seja, é bacana isso aqui, ó. O problema do sofrimento. São 4, verdade, princípios filosóficos, tá? Ó, o primeiro, o problema do sofrimento. Primeiro, se Deus existe, isso é Deus falando, tá legal? Então ele é onipotente, onisciente e moralmente perfeito. 2, se Deus é moralmente perfeito, então ele deseja que não exista sofrimento no mundo. 3, se Deus é onipotente e onisciente, então ele pode fazer com que não exista sofrimento no mundo. Agora vem a contradita de Hume. 4, logo, se Deus é onipotente, onisciente e moralmente perfeito, então não existe sofrimento no mundo, a partir de 2 e 3. Porque se ele é bom, não pode existir sofrimento. 5,
Mas existe sofrimento no mundo. O mundo existe sofrimento. Então, a sexta é que Deus não existe, porque Deus não pode ser onipotente, onisciente e moralmente perfeito se existe sofrimento no mundo. É um falando uma coisa e o outro criticando em cima disso. Que interessante. Não, mas a pessoa não tem uma noção básica, ela fica sem saber o que pensar nisso, cara. Não, mas aí que tá, Jorge. Isso aí eles estão colocando aquelas ideias de conceber Deus de um jeito que a gente já viu que a gente não vai entender Deus. Eles estão querendo fazer alguma... E segundo, Deus, na terceira aí, Deus não quer o terceiro item. Deus pode arrancar o sofrimento do mundo. Não pode, isso aí vai ser dependendo da gente só. Porque, olha, eu não sei se dá para ler, gente. Deu para ver, não? Então, Jorge, esse livro aí, para mim, é uma versão, vamos dizer assim, mais elaborada do paradoxo de Epicuro, certo? Questionando por que o mal existe, se Deus é onipotente, por que o mal existe? Então, se o mal existe, Deus não é onipotente. Então, é um beco sem saída. Esse livro aí, para mim, é igual um beco sem saída. Ninguém vai chegar a conclusão nenhuma, porque não tem resposta fácil, porque, vamos dizer assim, os filósofos materialistas não acreditam em Deus. Então, morreu, é matéria só e acabou. Então, a gente nunca vai chegar a uma conclusão. E o Rios aí tem essa ideia que Deus pode, num passe de mágica, retirar todo o sofrimento do mundo. Não vai tirar. Sim. Isso vai depender de nós. Agora, é aí que eu considero, gente, por isso que é bom dar uma lidinha nesses termos filosóficos, que a premissa é muito bem colocada. Se você coloca uma premissa de uma pessoa que não avalia o que sabe, ou que discute sempre em si, ela fica assim, não é verdade. Agora, quando você lê isso, você pensa o seguinte, se não existisse o espírito como transcendência, nós cairíamos nesse paradigma miserável. Agora, mesmo hoje, com a gente ter uma compreensão de que o espírito é uma realidade, para compreender aquilo que Deus é, porque olha só o cara falou, eles querem ficar perguntando sobre Deus, gente, como usar e pedir a Deus. Se você não consegue compreender o que é a encarnação, você vai perguntar por que Deus é mau? Pô, peraí, então, né? Vamos lembrar uma resposta que foi dada a várias perguntas atrás, que ele fala justamente isso. Não tente entrar numa situação que você não vai ter saída. Exatamente. Aí é um teólogo com aquela visão de um Deus intervencionista, com dois filósofos materialistas que não acreditam em nada além da morte. Então, enquanto nós que já conhecemos o mundo espiritual, sabemos que existe reencarnação e tudo mais, isso daí para nós é uma discussão, como diria, uma discussão bizantina, que todo mundo fala, ninguém consegue chegar a uma conclusão. Uhum. Agora, mas esse tipo de discussão nos traz a visualização de como a doutrina espírita realmente é de vanguarda. Porque se não tivesse o elemento espírito, nós estaríamos realmente totalmente. Quer dizer, o que faz hoje, mesmo sem compreender plenamente e mais parcamente a divindade, o que nos acontece, a esperança por sermos espíritos é que nos leva a essa ideia boa, de tentar não é ser só espírito, Jorge, porque o Rios aí, que nem ele falou, ele é um teólogo, então ele é cristão. Então ele já parte de uma premissa que existe algo depois da morte. Seja o céu, o inferno. Então para ele existe alguma coisa que sobreviva ao corpo. Então ele já crê que pode ser espírito, pode ser alma, não sei o que ele chama. Mas é importante, que nem o Claudio falou, que a gente já sabe que existe o espírito, isso ele já sabe, que existe a reencarnação, existem vários tipos de mundo, aí existe toda uma doutrina por trás
que a gente, ao ler esse livro, a gente tem uma concepção, a gente consegue fazer juízo. Mas quem não lê, e quem é esse filósofo materialista, vai ler isso aí e vai entrar naquele chovendo molhado, naquelas perguntas que sempre vai e volta. Porque, Babu, esse filósofo aqui, o que ele faz é exatamente isso. Ele pega os livros de contraste e faz essas premissas para mostrar como é difícil, por premissas de pensamento, se você não tem uma autocrítica ou um autopensamento, de saber qual a tua linha de pensamento, você cai num segundo num pensamento e no outro você cai no outro. Porque, é como você falou, se a pessoa não tem um certo estudo de poder avaliar no que acredita, ele começa a pensar numa coisa, quando começa a ler uma premissa, e já lê a segunda e falou, nossa, mas é verdade também. Ele não tem a condição de, digamos assim, de se avaliar. Mas, gente, ó, se vocês conseguirem ler, vale a pena, porque auxilia bastante. Mas eu achei que tem uma visão de premissa em relação ao livro dos Espíritos. E, principalmente, aquela premissa dos protestantes pentecostais, entendeu? Eu acho muito interessante esse livro aqui. Gostei bastante dele. Encerramos por hoje? Encerramos por hoje. Pô, só uma... 124, hein? Não, é 124. Oh, no meu relógio aqui do computador deu 19h30. No relógio de gravação aqui deu 1h50 já. Gravou aqui. Não, mas ele começa a contar desde que a gente abriu a sala. Ah, então tá. Certo? Que foi desgravando